2. Livro dos Salmos, Salmo de número 2. Livro dos Salmos, Salmo 2, eu farei a leitura e os irmãos acompanharão. Diz assim a palavra do Senhor. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentre em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, dá-nos a tua bênção para que possamos meditar na sua palavra e tirar as lições que o Senhor mesmo quer que nós aprendamos acerca do seu Filho que rege e governa o universo. Dê-nos a tua bênção então nessa santa manhã, que o teu Espírito ilumine nossa mente, nosso coração e nos fale da sua parte com grande misericórdia e graça, a fim de edificar a nossa fé, nutrir nossa convicção de salvação e fazer-nos cada vez mais prósperos na nossa jornada em direção à vida eterna. Sê com o teu povo, sê conosco, também com esse teu servo, tende misericórdia e graça, que minhas falhas e faltas não sirvam de impedimento ao teu povo, para que eles deixem de ouvir a tua voz. Então, somente graciosamente usa, a fim de que a sua igreja seja edificada no conhecimento e na palavra do Senhor. Em Cristo nós oramos, suplicando estas bênçãos. Amém. Amém. O livro dos Salmos, ele é uma composição que não é aleatória. Alguns acreditam que os organizadores do livro foram juntando os salmos espalhados ao longo da história e foram juntando sem nenhum propósito. Isso não é bem verdade. O livro dos Salmos, ele tem um propósito de narrar a história da salvação, a redenção do povo de Deus, ainda que de forma temporal os salmos tenham sido escritos antes da vinda do Messias. Mas essa é a ideia, falar sobre a história da salvação, falar sobre o Messias que, no tempo em que os salmos foram escritos, ainda não havia vindo. E o livro começa exatamente pelo Salmo 1, que fala que bem-aventurados são aqueles que creem, são aqueles que se aliam, são aqueles que vivem diante do Senhor e debaixo do seu reinado. O contrário disso são aqueles que se rebelam contra o Senhor, querem viver por sua própria força e poder, e por esta razão os salmos os qualifica como palhas, que não servem para nada, que o vento dispersa e que estão destinados para o juízo. Muito bem,
Se bem-aventurados são aqueles que vivem debaixo da soberania desse Deus, se bem-aventurados são aqueles que vivem em relação com esse Deus, então quem é esse Deus? O livro nos responde essa pergunta exatamente no Salmo de número 2, que fala sobre quem é esse Deus e sobre o seu Rei ungido, referindo-se ao Senhor Jesus Cristo, que é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. O Salmo de número 2, agora falando especificamente dele, ele é um salmo que trata sobre a unção e a coroação do rei Davi. Davi é tomado como figura da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós não sabemos ao certo quando o Salmo de número 2 foi escrito. É bem verdade que, como é uma preocupação com a unção e a coroação de Davi, então é possível que o Salmo tenha sido escrito antes da sua coroação como rei sobre todo Israel. Os irmãos devem lembrar que o rei Davi reinou 40 anos sobre Israel, entretanto reinou 7 anos sobre Hebrom, que era exatamente, naquele momento, era a principal cidade das tribos do sul. Ele ainda não havia conquistado Jerusalém, Jerusalém não havia ainda se tornado a capital do império. Então ele reina 7 anos sobre Hebrom, e depois então, no seu 7º ano de reinado, é quando as tribos do norte, as quais seguiram no passado o rei Saul, vão de fato se convencer da pessoa de Davi como o rei escolhido da parte de Deus, e vão então agora se submeter a Davi. Então, a partir daí, Davi torna-se o rei de todo Israel, das 12 tribos do povo de Israel, passando então ele agora a lançar mãos das armas a fim de tomar a cidade de Jerusalém, que não era ainda pertencente por completa ao povo de Israel, mas aos jebuseus que ali habitavam. E quando ele a tomou, então ele a edificou e transformou ela o centro do império, bem como diz a palavra, foi a cidade escolhida por Deus para sediar a casa do Senhor na terra, em sinal e sombra da presença bendita do Espírito Santo, habitando no coração dos crentes e fazendo dos crentes a sua habitação terrena. Então, o texto fala sobre a coroação, a unção do rei. Se os irmãos procurarem literatura sobre o Salmo 2, os irmãos irão encontrar alguns estudiosos defendendo a ideia de que o Salmo foi escrito no período dos Macabeus. Isso não é verdade. Diga-se de passagem que essa informação sobre o período dos Macabeus é necessário dizer aos irmãos, mas ela não procede. A razão é simples. O período dos Macabeus se deu provavelmente, certamente, na década de 60 do século II a.C., ou seja, no período de 160 a.C. Aquele período foi um período marcado por uma presença muito grande de gentios dominando o povo de Israel, e também de atrocidades que aconteceram naquela época. É nesse período, por exemplo, que um indivíduo chamado Etíoco Epifânio IV vai sacrificar um porco dentro do templo. E quando isso acontece, então um grupo de pessoas da família dos Macabeus se revoltam e dá-se início então uma guerra, a fim então de livrar o povo de Deus e a casa de Deus das mãos daqueles que eram herdeiros de Alexandre o Grande, que havia conquistado aquela terra, e eram pessoas ímpias e pagãs, e queriam a toda força não apenas cativar o povo pelas armas, mas também destruir a fé e a religião judaica. Eram, na verdade, emissários de Satanás, querendo perverter o culto e a casa de Deus. Então, esse texto não foi escrito nesse período, apesar do povo, nesse período, desejar muito por um rei, mas não foi escrito nesse período, porque o texto fala, então, dirigindo-se a Davi, como sendo aquele
que, tipificando o Filho de Deus, foi ungido a fim de trazer esperança ao coração do povo de Deus acerca do Rei futuro, do Rei que haveria de vir, do Senhor Jesus Cristo. O Salmo de número 2, que é o que nós estamos considerando, ele vai apresentar de modo sucinto um drama, uma história de perseguição e de conquista. É a história do povo de Deus caminhando em direção aos céus. Ele apresenta a nossa peregrinação na terra. E como não são todos aqueles que herdam a vida eterna, então os que não herdam se opõem aos que herdam. E esse drama de conflito é tratado no texto quando os reis da terra se impõem e se levantam contra o verdadeiro rei, que é o Senhor Jesus Cristo, que adiante de nós conduz-nos em direção ao seu Pai. Então o texto foca nesse drama e, ao invés de falar do povo sendo perseguido pelos povos, fala dos reis pagãos tentando destruir o único rei que existe, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O propósito da escrita desse salmo foi exatamente trazer a todo o povo de Deus a confiança na palavra do Senhor, que não falha e que não falhará, fazer com que o povo pudesse despertar em confiança e esperança no Senhor e olhar exatamente para o futuro, para a vinda do Rei bendito, e não apenas para as perseguições ou para os reis pagãos que haviam se levantado momentaneamente. Esse salmo, ele é um convite à esperança, ele é um convite à confiança, ele é um convite à dependência em Deus. Ele nos convida a olhar não para aquilo que os nossos olhos apenas enxergam, mas ele nos convida a olhar para o Senhor Jesus Cristo entronizado como Rei sobre todo o universo, Rei esse que tem todo o poder, ainda que na terra, aos nossos olhos, receba oposição de reis pagãos. Então o Salmo é um convite à dependência, é um convite a confiar no Senhor, é um convite à esperança. Os dias estão maus? Estão, mas o texto nos diz: saibam que o nosso Rei continua no seu trono. Os dias maus são apenas reflexo da insubmissão, da insubordinação e do coração pagão dos homens, e não de que o nosso Rei perdeu o seu controle, o seu domínio ou o seu reino. Então o Salmo faz com que nós, de fato, olhemos para a realidade da qual estamos, não apenas nós, mas todo o povo de Deus, faz com que nós olhemos para a realidade em que estamos e a enxerguemos pela fé, não apenas por aquilo que os olhos físicos podem ver, mas que enxerguemos pela fé o nosso Deus assentado no seu trono, reinando e dirigindo todas as coisas, inclusive as rebeliões e as ações malignas por parte daqueles que não se submetem a Ele como Rei bendito. Então, o texto convida-nos a depender da palavra e a depositar toda a nossa esperança não em dias melhores nessa terra, mas naquele que reina soberanamente sobre todas as coisas, o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. Esse salmo é o salmo mais citado em todo o Novo Testamento. Ele é um salmo onde, por natureza, revela a grandeza e a messianidade de Cristo. E por esta razão, o Novo Testamento cita esse salmo em diversas partes dele, a fim de mostrar e de fazer as conexões com a profecia no Salmo e com o seu cumprimento na pessoa do Senhor Jesus Cristo, a fim de nos trazer maior segurança da verdade expressada no Salmo. Em Atos, eu não vou ler os textos por causa do tempo, vou apenas citar. Em Atos, capítulo 13, os versos de 32 e 33, o apóstolo Paulo explica o ministério de Jesus, o ministério do Senhor Jesus, explica exatamente citando esse salmo.
O autor aos Hebreus, no capítulo 1, os versos de 1 a 3, também fala da presença gloriosa de Deus na terra por meio de seu Filho. E ele então cita esse salmo para embasar a sua verdade. O próprio apóstolo João, quando falando no texto de Apocalipse capítulo 12, verso 5, acerca da grande vitória do Senhor Jesus sobre os reis pagãos, também cita esse salmo. Diversos outros textos falam desse salmo como o cumprimento dessa profecia acerca do Senhor Jesus Cristo, o Rei bendito, o Rei ungido, o qual foi profetizado no Salmo de número 2. Por isso, então, nós vamos olhar o Salmo, contemplando o Salmo exatamente naquilo que ele se propõe a falar sobre a unção e o reinado do Senhor Jesus, como sendo, de fato, a verdade absoluta da qual deve reger nossa esperança, nossa confiança e nossa segurança enquanto estivermos nessa terra. E olharemos o Salmo na sua divisão natural. Ele se divide em 4 partes. Os versos de 1 a 3 apresentam a rebelião das nações contra o Senhor Jesus Cristo. Os versos de 4 a 6 apresenta como o Senhor reage a essa rebelião, como Ele governa os céus e como Ele enfrenta essa rebelião. Os versos de 7 a 9, Deus tem um decreto e Ele comunica ao seu povo esse decreto. E os versos, então, de 10 a 12 mostram o reinado do Messias sobre a terra e a convocação para que os homens se arrependam e o busquem a todo custo. Ao final, então, da explicação do Salmo, eu farei algumas aplicações pertinentes para a nossa vida. Os versos de 1 a 3, o texto nos fala sobre a rebelião dos reis pagãos, dos povos, contra esse rei bendito. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. O Salmo começa exatamente perguntando por que isso acontece. E esse porquê aqui, ele não expressa preocupação, ele expressa ironia. Por que os homens, eles se levantam contra Deus, sendo que nada podem contra Ele? Deus não está surpreso pela rebelião, pela rebeldia, pela conspiração dos povos contra Ele mesmo e contra o seu Filho. Pelo contrário, esse porquê revela exatamente uma ironia. Por que vocês, que não podem sequer marcar o dia de vosso nascimento, levantam-se contra aquele que dá vida a quem quer e que tira de quem quer? O Salmo inicia exatamente dessa forma, mostrando a rejeição das nações contra o Senhor e os vários modos como eles rejeitam o Senhor, e mostram que Deus não está preocupado com isso. Mostram que Deus, na verdade, age para com estes que se levantam contra Ele de uma forma irônica. E isso é dito a nós, homens e mulheres, crentes, que sofrem no meio desse levante dos reis pagãos. Isso é dito ao povo de Deus que está na terra e que certamente sofre com as investidas dos reis pagãos contra o verdadeiro rei, que é o Senhor Jesus Cristo. E é dito a nós dessa maneira a fim de trazer alento, a fim de trazer refrigério, a fim de falar ao coração e dizer: tenha paciência, o verdadeiro Deus, Ele ri destes que se levantam contra Ele. Então, não se preocupem, não vivam apreensivos. O verdadeiro rei sabe o que deve fazer e no tempo em que deve fazer.
Os reis pagãos, diz o texto, rejeitam o verdadeiro rei, que é o Senhor Jesus, aquele que é da linhagem de Davi e que deve assentar-se no trono. Esse rei bendito que assentou, o que deveria se assentar no trono de Israel, né? Haja vista que o trono de Israel era uma forma muito tímida de falar sobre o rei que haveria de reinar sobre todo o universo. Mas como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 1, versos de 22 em diante, ele disse que Deus usou as coisas fracas do mundo para confundir e enlouquecer as fortes. Usou as coisas loucas do mundo para fazer tosca e burra a sabedoria dos homens. Então, aprove a Deus usar o pálido trono de Israel para revelar o verdadeiro trono glorioso de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E é por esta razão, então, por não compreender esta grande verdade, que os reis pagãos se levantam contra Cristo, achando que ele é apenas mais um rei como eles, mas na verdade não é. O texto nos diz então que eles se levantam, conspiram, não querem se submeter a ele, querem fazer balbúrdias, querem fazer turbulências, mas tudo isso é em vão, tudo isso nada pode contra o nosso Senhor, tudo isso é de nada contra aquele que soberanamente assenta-se sobre a face da terra e de lá dirige e governa todas as coisas. Se os irmãos perceberem, lendo o livro dos Reis, por exemplo, lendo os livros de crônicas do Antigo Testamento, os próprios profetas, os irmãos perceberão que esses livros tratam sobre muitas guerras. E por que razão Deus quis que o relato dessas guerras estivesse na sua palavra? De que maneira relatar sobre as guerras nos fariam crescer na fé, faria com que o seu povo fosse nutrido a depender, a confiar e a amar o seu filho cada vez mais? A razão é simples. O relato das guerras está exatamente em consonância com aquilo que o Salmo nos diz. As nações sempre olharam para o povo de Israel, que era exatamente uma expressão tímida da igreja, olharam para o trono de Israel, que era exatamente uma sombra do trono de Cristo, e eles olharam para Israel e para o seu trono e para o seu rei sempre com ódio e com fúria. E por essa razão essas guerras se deram. E o propósito de Deus revelá-las a nós é a fim de comunicar a nós que mesmo Israel sendo uma tímida expressão da igreja, mesmo o trono de Israel sendo uma expressão muito pálida do trono de Cristo, eles sempre triunfaram. E isso era para nos comunicar o triunfo da igreja sobre o mal, sobre Satanás, sobre o pecado, sobre os homens. Era para nos comunicar o triunfo de Cristo sobre a antiga serpente, Satanás, o dragão. Então essas guerras, todas elas, as nações citadas, as mais variadas nações citadas no Antigo Testamento, que por uma razão ou outra se levantavam contra o povo de Deus, o propósito era de nos comunicar que ainda que o mundo inteiro estivesse contra o povo de Deus, representado por Israel naquele tempo, não puderam dar cabo deles, não puderam destruí-los, feri-los em alguns momentos, é verdade, mas não deram cabo deles. E isso mostra como Deus gloriosamente defende e protege a sua igreja. E ainda que alguns crentes morram na sua jornada cristã, em virtude dessa perseguição e luta, a vitória está garantida, a vida eterna é certa, e a igreja certamente triunfará do mal. Então o propósito de tudo isso é revelar o poder, o braço forte de Cristo, é revelar a invencibilidade da igreja que pertence ao Senhor Jesus Cristo.
Herodes, Pilatos, os romanos, os próprios fariseus, os escribas conspiraram contra o Senhor Jesus Cristo. E tudo isso já foi testemunhado, profetizado no Antigo Testamento, a fim de mostrar que os homens se levantariam contra Deus e contra o seu Messias, contra Deus e contra o seu rei ungido, mas nada podiam fazer contra ele. Nada. Tudo o que fizeram não passou de cumprimento de profecia, ou como o próprio Senhor colocou nos lábios de Moisés para registrar aquilo que aconteceu no Éden, era tão somente o ferir do calcanhar de Cristo que estava designado por parte de cada um desses homens e do seu levante contra ele, da sua rebelião. O texto assegura isso a nós. O texto assegura que eles conspiram contra Cristo, entretanto, nada podem contra ele. E isso é de grande valia ao nosso coração, é uma palavra que enche-nos de esperança, faz de fato com que nossa fé se reacenda dia após dia e olhe tão somente para o Senhor Jesus Cristo e não para a falsa realidade que está ao nosso redor, que muitas vezes nos parece ser verdadeira, de homens maus prevalecendo e triunfando. No verso 3, observe que essa rebelião contra o Senhor Jesus Cristo, ele nos descreve em moldes da época passada. No Antigo Oriente havia uma espécie de rei e vassalo. O rei era de fato o que dominava uma região, e os vassalos eram reis também de povos, de terras, mas reis inferiores e menores. E a ideia do verso 3 é nos mostrar que esses vassalos, esses reis menores, eles não querem ser leais ao verdadeiro rei. Eles querem romper, eles querem sair de debaixo da sua autoridade, eles querem sair de debaixo do seu domínio. Por isso ele diz: sacudamos de nós as suas algemas. Eles querem então romper, sair debaixo dessa autoridade, dessa soberania do verdadeiro rei. Não querem de fato viver debaixo da proteção e do governo de Cristo. E é impossível vivermos com Cristo sem nos submetermos ao seu reinado. É impossível sermos amigos de Cristo e sermos rebeldes às suas ordens. É impossível dizer que pertencemos a Cristo e vivermos contrário à sua autoridade absoluta e máxima sobre nossas vidas. Então esses homens querem viver fora da autoridade de Cristo, fora do seu reinado, fora da sua soberania, querem viver por si só. E é interessante porque esse modelo de vida desses reis, ele é o mesmo de todos os homens que não creem em Jesus Cristo. Querem viver por sua própria força e poder, querem eles mesmos designar o que é certo e o que é errado. Eles mesmos querem estabelecer o que é justo e o que é ímpio. São pessoas que se rebelam contra o Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós não podemos nos enganar, seja qualquer que seja a época. Os homens que não vivem pela palavra são contra aquele que nos trouxe a palavra. Qualquer homem que não quer viver guiado e dirigido pela soberania e pela vontade de Cristo revelada na palavra, ele é contra esse que nos trouxe a sua palavra. E isso se dá hoje como se deu no passado e se dará até a volta de Cristo, quando ele definitivamente der cabo de todo homem mau. É interessante observar isso, porque a pregação dos apóstolos, aquilo que o próprio Senhor Jesus também afirmou nos evangelhos, especificamente no Evangelho de João, capítulo 8, é que ninguém pode ir ao Pai senão por Ele.
ou seja, tem que se submeter à sua autoridade, tem que se submeter ao seu senhorio, tem que reconhecê-lo como Senhor e como Rei sobre sua própria vida, tem que de fato submeter-se a Cristo. Então nós que somos o povo de Cristo, nós que somos salvos por Cristo, precisamos entender esta grande verdade, a fim de crescermos cada vez mais na nossa dependência, submissão, a fim de crescermos cada vez mais na nossa vida de obediência ao nosso Cristo. Porque a vida de desobediência compete àqueles que são rebeldes, àqueles que são contrários, aos que são inimigos, aos que se levantam contra Ele. Tiago, o meio-irmão de Jesus, escrevendo a sua carta, capítulo 5, vai dizer: se você sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Ou seja, um princípio simples, que é, se você sabe que deve submeter-se a Cristo e não submete, nisso você já está pecando, já está transgredindo um mandamento. Os versos de 4 a 6, é a segunda divisão do Salmo. Ele nos mostra então a maneira como Deus governa os céus e a terra. E diz então o texto que ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Deus não está preocupado com a rebelião das nações. Pelo contrário, do seu trono vem uma imagem de um rei que zomba, que ri. O que é interessante, quando Deus ri da rebelião das nações, não é que Deus não está se importando com o pecado dos homens, não é que Deus faz pouco caso do coração maligno ou das ações de Satanás por meio desses homens, não é isso. A imagem de um rei assentado num trono que ri daqueles que são seus inimigos é a imagem de um Deus que é fortaleza, que é poderoso, que é intocável pelas forças do mal. E essa visão de um Deus que é fortaleza, poderoso e intocável tem se perdido na igreja dos dias presentes, nos momentos de aflições, nas lutas que passamos na vida diária, nas crises que temos, seja com a saúde, tanto da parte física ou da alma, seja conosco ou com pessoas ligadas a nós. É muito comum nós deixarmos de ver o nosso Deus como fortaleza, como intocável, e passarmos então a abrigar no coração sentimentos, pensamentos que não deveriam estar lá, que não são próprios para o coração de um crente. A visão que o texto nos dá é exatamente essa, de um Deus que é intocável, de um Deus que é fortaleza, que é poderoso. E se Ele é esse Deus que é poderoso, que é intocável, é esse Deus que governa e dirige as nossas vidas. É esse Deus que estabeleceu o seu Filho como Rei sobre nossas vidas. E é esse Deus pelo qual nós temos um relacionamento. E é exatamente por base nesse relacionamento que temos com esse Deus que podemos viver de forma tranquila e segura nessa terra, ainda que haja toda manifestação de mal, perseguição, ainda que nossa vida seja tirada, mas nada pode de fato afetar o nosso relacionamento com Ele, nem muito menos mudar o destino eterno das nossas almas. O texto então nos mostra que Deus, Ele é intocável, está no seu trono, e há uma mudança de cena. Nos versos de 1 a 3, a terra se revolta contra o Senhor. Nos versos de 4 a 6, nós somos como que dirigidos para os céus e encontramos Deus sorrindo e zombando desses governadores pecaminosos, terrenos, fadados ao fracasso. O texto mostra então que ainda que os homens maquinem todo tipo de coisa contra Deus e contra o seu povo, Deus zomba deles, porque nada pode nos acontecer,
senão que Deus assim permita ou determine. Ainda que os homens se levantem contra Cristo e contra a sua igreja, que somos nós, e maquine de forma cruel e perversa o nosso fim, isso não vai acontecer, porque o Deus intocável é o nosso Deus, e nós, como diz a palavra, repousamos à sombra de suas mãos. Como diz o Salmo, somos como a menina de seus olhos, somos, como disse Pedro, escrevendo a sua carta, uma propriedade particular, peculiar, como se fosse a única a qual ele possui. Então o povo é protegido pelo verdadeiro Rei, o Rei soberano, ungido, intocável, o Senhor Jesus Cristo. No verso de número 5, então, nos diz que na sua ira a seu tempo lhes há de falar e no seu furor os confundirá. O verso 5 diz que há um tempo certo para falar e para agir. Há um tempo certo para dar cabo de todo esse mal. Há um tempo apropriado para eliminar. No verso 5, o texto nos mostra que o nosso Deus é sábio, que o nosso Rei dos Reis, ele é um Rei poderoso e é um Rei sábio. E se esse Rei tem paciência para cumprir as coisas no tempo certo, a igreja também é incentivada a ter paciência com este mundo que cai aos pedaços, este mundo que é contra o povo de Deus. A igreja é ensinada a ter paciência, a esperar e a perseverar no seu aguardo pelo retorno bendito do seu único e verdadeiro Rei. No verso 6, nos diz então quando isso irá acontecer. Diz o seguinte no verso 6: Eu, porém, constituí o meu Rei sobre o meu santo monte Sião. O decreto de Deus em dar cabo do mundo, em dar cabo dos homens maus, foi exatamente fazer o Senhor Jesus Cristo conhecido das nações. Até a vinda de Cristo, Satanás vãmente guardava no coração, e não dele apenas, mas dos homens, que eles de fato podiam dominar a terra. Não é à toa que nós encontramos em diversas partes da terra, em diversas dinastias, a ideia de uma perenidade dos homens, daqueles que governavam. É muito comum encontrar então tumbas onde havia uma preparação dos reis mortos para que eles continuassem reinando em outras vidas e de lá, inclusive, dirigindo os que aqui estavam. Essa ideia, então, não é à toa, ela não existe no mundo de forma aleatória. Ela foi semeada por Satanás a fim de lançar uma mentira no coração dos homens de que eles poderiam ser reis permanentemente. Deus, então, destrói essa ideia. Ele dá cabo dessa ideia, ele coloca essa ideia e mostra que ela é mentirosa, quando ele diz no verso 6 que o seu rei, ele constitui um rei, e esse rei de fato é o único. O decreto de Deus, então, foi em fazer o seu Filho conhecido do mundo, e ao fazer Cristo conhecido no mundo, então essa história, essa ideia foi desmentida, e agora os homens tomam conhecimento de que a Bíblia não falava de Davi, mas falava de Cristo, e usou Davi como símbolo para mostrar o verdadeiro Rei que triunfa sobre todos e em todo o tempo. A menção de Sião, como sendo o local divino dessa escolha, refere-se ao templo, a Jerusalém, como eu mencionei no começo. E a ideia, então, é de mostrar que esse lugar usado e escolhido para adoração foi selado exatamente pela presença permanente desse rei. Sião, Jerusalém do passado, tipifica a igreja, somos nós. Nós somos o Israel de Deus, nós somos a Sião de Deus na terra. Por isso, então, o texto nos mostra que Deus vai dar cabo e destruir gradativamente todos os reis pagãos até a volta de seu Filho, por meio da presença da igreja na terra.
a igreja que porta a espada do Espírito, a igreja que avança nações com o Evangelho, a igreja que prega salvação e que resgata almas do inferno, a igreja que triunfa sobre Satanás, dizendo não ao pecado e sim à justiça. Então agora, dia após dia, Deus humilha os reis pagãos e humilha o mal na terra, fazendo de nós sua lâmpada no mundo, fazendo de nós o sal da terra, depositando em nós o seu Espírito poderoso contra todo e qualquer inimigo. E como é uma batalha, o tempo final virá, e o tempo final chegará quando o Senhor Jesus Cristo manifestar-se segunda vez, e aí sim agora nos arrebanhando para junto dele e desferindo golpes fatais sobre todos os homens maus e sobre Satanás, os lançará no inferno. Então o texto mostra como o Rei ungido governa dos céus sobre a terra. Ele governa mostrando que ele é fortaleza, Deus poderoso, e ele faz isso por meio do seu exército, da sua noiva, da igreja que somos nós, que dia após dia vencemos o mal quando vivemos diante dele e em dependência dele. Os versos de 7 a 9, então, o Deus Todo-Poderoso fala a todos quantos podem ouvir. O seu decreto é feito ouvir agora nos céus e na terra. Ele diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede às nações e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por possessão. O texto então nos diz que dos céus o Senhor fala e proclama o Rei ungido, o Messias prometido agora, é anunciado para a grande alegria dos salvos, para a grande alegria dos remidos. O decreto do Senhor foi anunciado na terra. Ele então fez o seu Filho conhecido dos homens. O Senhor Jesus Cristo então agora é o seu Rei ungido, legítimo Rei sobre toda a terra. Ele é o Rei ungido. E é interessante essa informação do texto, e é importante que nós captemos ela para podermos entender alguns momentos chaves da história de Cristo, pois esses momentos foram registrados e aconteceram exatamente para cumprir esse verso de número 7, que é a proclamação do decreto. Por exemplo, o batismo de Cristo. Por que Jesus deveria ser batizado, sendo que o batismo era um batismo de remissão, mas ele não possuía nenhum pecado? Mateus 13:17 fala sobre isso. Porque ele então batiza, sendo ele então o sumo Deus, o sumo bem e a suma justiça. O texto nos diz de Mateus que quando Jesus foi argumentado porque de seu batismo por parte de João, João precisou ser iluminado sobre esta verdade. Jesus disse: cumpre-nos, cumprir a justiça, a lei, os profetas. Então, por meio daquele ato batismal, no exato instante em que ele levantou-se das águas, diz então a palavra que Deus revelou que era seu Pai, e o Espírito pousou sobre ele em sinal visível a todos os homens de que ele era de fato o Rei ungido. Jesus não foi batizado porque precisava do batismo, mas Deus usou aquele batismo de forma pública para fazer conhecido às nações o seu decreto: ele é o meu filho, eu hoje te gerei, usando uma linguagem antropomórfica, ou seja, uma linguagem humana para descrever então atos e sentimentos da pessoa de Deus bendito. A transfiguração em Mateus 17 também é um outro ato que revela Cristo como Filho eterno de Deus. Qual a necessidade de Jesus se transfigurar na presença de 3 dos seus discípulos? A razão é simples: ele não precisava, mas ele fez a fim de dar a eles e a nós também o relato, o registro de que ele é Deus. Foi então agora pronunciado a nós o decreto do Senhor: Jesus Cristo é
o Rei ungido, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. É por essa razão que ele anda por sobre as águas, como nos fala Marcos, e é por essa razão que ele multiplica pães e peixes por 2 vezes, exatamente para lembrar à igreja aquilo que ele mesmo havia feito no passado, quando trouxe o maná dos céus e quando fez chover carne no arraial de Israel, quando estava no deserto. Pois bem, a autoridade, a majestade, a messianidade, o reinado de Cristo é feito agora notório nos evangelhos, e por isso todos esses atos foram produzidos para testemunhar à igreja, para dar à igreja o ouvir do decreto do Senhor: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Os versos 8 e 9 fala então de Deus dando ao seu filho uma herança, dando ao seu filho algo precioso. E o que é dado ao seu filho, então, o texto diz, é dado às nações por herança e às extremidades da terra por possessão. É interessante observar que a expansão do reino de Cristo se dá por todo o mundo. O mundo pertence a ele por herança. O rei ungido vai estender o seu domínio até os confins da terra. E ele fará isso exatamente por meio de quem? Por meio de nós, os santos. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso de número 20, Jesus disse: Ide por todo o mundo, expandam o meu reino por todas as nações, façam discípulos, preguem o Evangelho aos que se arrependerem, comunique-lhes as outras verdades e os batize, os traga formalmente para dentro do reino. Deus prometeu ao seu Filho que a sua igreja alcançaria todas as partes da terra. Deus prometeu ao seu Filho as nações, as extremidades, e Cristo tem cumprido e tem recebido isso diariamente da parte de seu Pai, por meio dos santos, dos crentes, por meio de nós, quando dia após dia levamos o Evangelho aonde quer que estejamos, e a igreja avança poderosamente em todas as partes da terra. Quando os crentes se furtam de viver a palavra e de pregar a palavra, eles se opõem ao decreto de Deus de dar ao seu Filho as nações por herança e as extremidades da terra. Quando nós nos negamos a sofrer por causa do Evangelho no trabalho, na escola, em casa, entre os parentes, no meio dos vizinhos, nos negócios, por onde quer que estejamos, nós estamos sendo opositores a Deus, ao seu decreto de dar as nações ao seu Filho, de dar as extremidades da terra. Deus tem dado as extremidades do mundo ao seu Filho. E nós, o seu povo, somos os instrumentos da execução desse decreto, por meio da pregação, por meio da palavra, por meio da vida, vida de obediência, vida de santidade, aonde quer que estejamos. O próprio Deus prometeu isso a Abraão, de modo ainda embrionário daquilo que temos aqui, quando em Gênesis Deus disse a Abraão: pela sua família, eu tornarei todas as famílias da terra abençoadas. Deus disse a Abraão que pela fé, já que ele era o pai da fé, ele alcançaria todas as famílias da terra. E agora aqui no verso de número 8 e 9, Deus diz a mesma coisa ao seu Filho: eu vou te dar as nações, aquilo que prometi a Abraão, que foi na verdade uma promessa embrionária daquilo que Deus promete ao seu Filho, ele tem cumprido por meio de nós. Nós somos então os verdadeiros filhos de Abraão, conforme diz Paulo aos Gálatas capítulo 3, porque somos os da fé, os da aliança, os da promessa. E nós então somos os instrumentos escolhidos pelo Senhor para alcançar as nações. Por isso, a maior preocupação que deveria abrigar em nosso coração deveria ser esse, de sermos úteis ao Senhor no seu decreto, de dar ao seu Filho as nações e as extremidades da terra. No verso 9, então,
ele pronuncia aquilo que o apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios 15, 24 a 28, que na manifestação segunda do Senhor Jesus Cristo, ele exterminaria todos os inimigos da terra. Eu não vou me deter nesse ponto, mas já mencionei ele em outros momentos dessa pregação. Então, a profecia de que segunda vez, quando o Senhor se revelar, ele eliminará todos os reinos, todas as nações inimigas e pagãs da terra. E a última parte do texto, os versos de 10 a 12, então, o reino do Messias na terra, ele diz: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegria, e alegrai-vos nele com tremor, beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentre em pouco se lhe inflamará a ira, bem-aventurado todos os que nele se refugiam. O verso 10 nos mostra a paciência de Deus reinando sobre o mundo, ainda que haja oposição e rebelião contra ele. Veja que Deus convida os reis a se arrependerem. Deus convida os reis a mudarem a sua atitude, a deixarem os seus pecados. Eu acho interessante que nós agimos diferente de Deus, somos impacientes e intolerantes com o pecado dos homens. Quando alguém nos fere, o nosso desejo é como o dos apóstolos: Senhor, quer que eu ore e peça fogo do céu para consumi-los de modo imediato? Não deveríamos fazer isso. Deus é extremamente misericordioso, e é dessa maneira que Deus reina sobre a face da terra, com misericórdia e com paciência, chamando os homens ao arrependimento. Desde a queda de Adão até a volta de Cristo, assim Deus age. E é por esta razão que nós, ao lermos a palavra e ao tomarmos notícias e conhecimento de fatos da história humana, percebemos que em alguns momentos mais tranquilidade, outros menos. Em alguns momentos, alguns ouviram essa palavra e se arrependeram, e houve paz sobre a terra. Em outros momentos, mais rebelião, mais pecado, mais ira, houve mais tumulto e tristeza sobre a face da terra. Mas por que Deus não deu cabo, não eliminou imediatamente? Porque Deus não age assim. Deus age com paciência, com misericórdia. Deus convida os homens a serem sábios, a abandonarem o destino do inferno e a virem para o destino do céu, a abandonarem Satanás, que lhes instrui para a destruição, para serem instruídos pelo Espírito que os guia à vida eterna. Deus age convidando os homens para deixarem então seus pecados e para serem agora seu povo, protegido, guardado, amparado por Ele mesmo. Por isso, Cristo reina hoje, ainda que nos pareça aos olhos físicos que Ele nada faz, pelo contrário, Ele reina soberanamente sobre a face da terra, e Ele faz isso manifestando misericórdia e paciência, dando ao pecador uma segunda chance, chamando ao arrependimento, fazendo ouvir aos quatro ventos a palavra, o evangelho, a pregação. Ele age misericordiosamente e nos ensina a agir assim. O convite de Cristo é: venham e submetam-se a mim. Alegrem-se debaixo de meu pastoreio, alegrem-se debaixo dos meus cuidados. Lembram de quando no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28, ele disse: abandonem os seus fardos pesados e recebam agora fardos suaves e leves, fardos que aliviam a alma, fardos que dão para a vida eterna. Cristo então convida os homens ao arrependimento, a abandonarem seus pecados, a virem para junto dele. Nos versos 11 e 12, ele nos mostra que a resposta adequada é submissão.
Submissão é uma palavra que é irmã gêmea de conversão. Quando nós nos convertemos a Cristo, o que aconteceu conosco foi que nós nos submetemos ao senhorio de Cristo. Quando nós nos convertemos, ou quando fomos convertidos pelo Espírito Santo, fomos feitos submissos à vontade de Deus, fomos feitos seus servos, fomos postos debaixo de sua autoridade, de sua soberania e de sua proteção. Passamos agora a viver por Ele e para Ele, a depender dEle e a ter Ele como sendo a nossa única fonte de esperança, confiança e paz. O texto convida os homens a isso, a se alegrarem em Cristo. O texto convida os homens a terem de fato temor e tremor diante de Cristo. O texto convida os homens a agirem com sabedoria e a reconhecerem Cristo como o único digno de inteira confiança e o único que pode salvá-los. O Salmo termina na última parte do verso 12, revelando-nos uma bênção que está presente nesta terra e que prosseguirá conosco até a próxima vida. O texto diz que bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Terminar o Salmo com o pronunciamento de uma bênção foi exatamente proposital, a fim de mostrar a nós, os santos, os crentes, que confiar e depender no Senhor vale a pena, ainda que passemos por alguns infortúnios, sofrimentos, ainda que soframos alguns ferimentos enquanto estivermos neste mundo. Deus não nos fere, mas os inimigos nossos e do Senhor sim nos ferem. E esses inimigos nos ferem porque são opostos a Cristo. O texto diz que ainda que nós corramos o risco de sermos feridos, ainda que corramos o risco de sermos de algum modo atingidos e afetados por eles, mas vale a pena servir ao Senhor, vale a pena confiar no Senhor, vale a pena nos submeter ao seu Rei ungido, ao Senhor Jesus Cristo. Porque bem-aventurado, ou seja, mais que feliz, são aqueles que se refugiam nele. E esta bem-aventurança é experimentada desde o dia de nossa conversão até o dia de nossa morte, porque quando morrermos, Cristo nos acompanhará e continuaremos a experimentá-la por toda a eternidade, dessa bem-aventurança, como fruto de nossa confiança, dependência e fé em Jesus Cristo. O Salmo de número 2 nos ensina sobre o Rei ungido, sobre como ele reina, sobre essa história da redenção, dos homens que se opõem ao verdadeiro Rei e de como nós, seu povo, muitas vezes também sofremos por causa dessa oposição. Por isso, eu quero fazer para concluir apenas 2 aplicações rápidas. A primeira delas é que nós precisamos esperar com fé e com perseverança. Nós estamos vivendo dias de um imediatismo fora de controle. Nós vivemos dias de um imediatismo que talvez para muitos seja maior do que até mesmo o próprio Deus. Nós queremos que todas as coisas se resolvam num estalar de dedos, queremos que tudo mude de uma hora para outra, e até que Cristo volte, apenas porque passamos por alguns sofrimentos. Mas o texto nos ensina a perseverar com fé e a esperar com paciência pela volta de Cristo. Cristo não tarda, Cristo está chamando os homens ao arrependimento. Àqueles que ainda não o conhecem e a nós também que já o conhecemos e que já o temos como Salvador, a fim de que abandonemos nossos pecados, a fim de que nós nos pareçamos mais com Ele, a fim de que experimentemos mais das doçuras do Evangelho que Ele alcançou na cruz por nós. Por isso,
Ao ler esse salmo, você precisa contemplar o seu Redentor, contemplar o seu Rei, saber que Ele reina e governa, e, ao saber disso, precisa nutrir seu coração com fé e com perseverança. Descansar nele, ser encorajado nele a enfrentar o mal e a avançar pelo Evangelho e com o Evangelho, por todas as nações e pelos confins da terra. Ainda que nós não saiamos de Poá para irmos a nenhum local como missionários, mas podemos, de joelhos dobrados, com o coração desejoso, suplicar a Deus por homens que Ele mesmo tem levantado para fazer esse trabalho. Contribuir financeiramente para que pessoas avancem como instrumentos de Deus, a fim de que esta palavra e esse decreto se torne conhecido de outros povos e nações. Então, leia o Salmo com fé, com perseverança, com dependência, nutra o seu coração dessas graças do Evangelho e corajosamente coloque-se como instrumento de Deus no cumprimento dos versos 8 e 9, corajosamente como instrumento para isso, para que Cristo realmente domine e governe os confins da terra por meio da sua igreja, por meio de nós, o seu povo. E a segunda grande lição desse texto é que quando você for ler o Antigo Testamento, você não pode esquecer que a palavra revela a história da salvação. Tudo na palavra descreve a história da salvação. Tudo, de uma capa a outra. Então, se você for ler o Antigo Testamento e você esquecer da história da redenção, você vai ser prejudicado infinitamente no crescimento de sua fé e na sua concepção de como Deus age. Porque Ele revelou a nós o seu propósito, os seus decretos e como Ele age ao longo de todo o Antigo Testamento. Então, quando você for ler o Antigo Testamento, não interessa qual seja o texto, até o de Crônicas, que muitos não gostam de ler, as genealogias, tudo aquilo ali tem um propósito dentro da história da salvação. Eu vou lhe dar um exemplo para encerrar. Às vezes nós lemos as crônicas nas genealogias e não achamos utilidade na nossa vida, para a nossa vida. Mas é interessante que quando você vai para o Apocalipse, lá revela um livro chamado Livro da Vida. E nesse livro está escrito exatamente o quê? O que é que está escrito nesse livro? A Bíblia diz o que está escrito no livro. Está escrito o quê? Genealogias. O nome dos salvos. O nome dos santos. Daqueles que herdam os céus em Jesus Cristo. Nós podemos e devemos tirar proveito para a nossa fé, para a nossa maturidade cristã, para nosso crescimento com Cristo, de todas as partes da palavra. É nosso dever e de glorificar a Cristo em tudo que formos ler. As genealogias que registram o relato do povo de Deus, especificamente o relato da linhagem real apontando para Cristo, é um mero sinal e sombra da genealogia do livro dos santos, do livro da vida, que consta os nossos nomes ali, o nome dos santos, daqueles que de fato fazem parte da família de Cristo. Que Deus nos dê graça e poderosamente aplique a sua palavra ao nosso coração, fazendo-nos olhar para Cristo verdadeiramente como Rei e Senhor sobre nós. Nesse instante...